Hey guys, what's up? E aí, pessoal? Let's go to our English class. Vamos para a nossa aula de inglês? Time for review. Vamos revisar prepositions of time. As prepositions of time are three, ou seja, as preposições de tempo são três: in, on, at. Vamos começar por in. Nós usamos in para nos referir a parts of the day, partes do dia. Example, exemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening. Usamos ainda a preposição in para nos referir a months, ou seja, meses. Example, in October, in June, in December, em outubro, em junho, em dezembro. Usamos ainda aqui a preposição in para nos referir a seasons, ou seja, estações do ano. Example, in the spring, in the summer, in the fall, in the autumn, in the winter. Na primavera, no verão, no outono, no inverno. Usamos também para nos referir a years. Usamos in para nos referir a years, que é anos. Example, in 1980, in 1980. Então, nós falamos os anos de dois em dois números, como se fosse 19, 80, 19, 68, certo? 1980, 1968. Usamos ainda a preposição in para nos referir a centuries, ou seja, séculos. Example, in the 17th century, in the 20th century. No século 17 e no século 20. Vamos falar agora da preposição on. Usamos a preposição on para nos referir a days, ou seja, dias, especificamente dias da semana. Example, on Monday, on Tuesday, on Saturday. Na segunda, na terça, no sábado. Usamos ainda para nos referir a dates, ou seja, datas. Exemplo, on June 30, on 1st October 2013, on the 10th, on the first day, on the last day. No dia 3 de junho, no primeiro dia de outubro de 2013, no dia 10, no primeiro dia, no último dia. Usamos também para nos referir a holiday with day, ou seja, feriados com a palavra dia. Example, on New Year's Day, on Christmas Day, on Easter Day. Tem outra preposição que você pode utilizar com essas expressões, mas sem o day. Vamos ver mais à frente. Então, no dia de ano, no dia de Natal, no dia de Páscoa. E também usamos para nos referir a specific days, ou seja, dias específicos. Example, on my birthday, on holiday, on my wedding day, on that day. No meu aniversário, no feriado, no dia do meu casamento, e nesse dia. Então, vamos ver agora a preposição at. Usamos at para nos referir a hours, ou seja, horas. Example, at 9 a.m., at 8 o'clock, at 6 p.m. Quando eu uso a.m., quer dizer que eu estou falando da hora antes do meio-dia, então 9 horas da manhã. Quando eu uso o'clock, estou falando de hora específica, hora exata, 8 horas em ponto. Quando eu falo p.m., estou falando de horário depois do meio-dia, então 6 da tarde. Usamos também at para nos referir a parts of the day, partes do dia. Exemplo, at night, at noon, at midday, at midnight, at bedtime, at lunchtime, at dinner time. À noite, ao meio-dia, à meia-noite, a hora de ir para a cama, na hora do lanche, na hora do almoço e na hora da janta. E usamos também at para nos referir a holidays without day, ou seja, without quer dizer sem. A feriado sem a palavra dia, que é o contrário do on, que com on a gente usa com a palavra dia no finalzinho, que é day. Né? E aqui a gente usa só assim, olha só. At Easter, at Christmas, at New Year's.
na Páscoa, no Natal e no Ano Novo, certo? Então, vamos revisar também um pouco sobre os cuidados que nós temos que ter contra a Covid-19 em inglês. Então, eu geralmente, quer dizer, I usually wear a mask, ou seja, eu geralmente uso a máscara. I usually wash my hands, lavo as minhas mãos. Keep distance, ou seja, mantenho distanciamento. I use hand sanitizer, ou seja, eu uso álcool em gel ou sanitizante. E I stay at home, ou seja, eu fico em casa, certo? Então, vamos aqui também ver alguns diálogos da cena do filme Shrek que a gente estudou. Primeiro, nós temos a escrita, como se escreve em inglês. Embaixo, em azul claro, nós temos como a gente pronuncia. E mais abaixo, nós temos como a gente traduz. Exemplo aí da primeira cena. Tem a escrita, tem como eu falo, que é aí onde está aí. Vocês podem ver. Listen, little donkey. Escute, burrinho. Quando eu digo listen, isso aqui, eu estou me referindo, como eu estou falando essa palavra de cima. Little, essa palavrinha aqui, é como eu estou pronunciando essa de cima. Donkey é como eu estou pronunciando essa outra palavrinha de cima. Então, vocês vão treinando aí, certo? Esse diálogo, observando a escrita e vendo tudo direitinho. Aí que está o print das cenas daquele trecho do filme, certo? Então, vocês vão observar aí nos slides para poder fazer a atividade bem direitinho de revisão. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Bora fazer a atividade, né?